Capítulo 14. Ensinando a favor da verdade. Subtítulo 8. O local santo do encontro. 1. Na escuridão, obscureceste a glória que Deus te deu e o poder que Ele concedeu ao seu Filho sem culpa. Tudo isso está escondido em cada lugar escuro, envolto em culpa e na escura negação da inocência. Por trás das escuras portas que fechaste, não há nada, porque nada pode obscurecer a dádiva de Deus. É o fechar das portas que interfere com o reconhecimento do poder de Deus que brilha em ti. Não faças com que o poder seja banido da tua mente, mas deixa que todas as coisas capazes de esconder a tua glória sejam trazidas ao julgamento do Espírito Santo e lá sejam desfeitas. Aquele que Ele quer salvar para a glória está salvo para ela. Ele prometeu ao Pai, através dele, tu serias liberado da pequenez para a glória. Ele é totalmente fiel ao que prometeu a Deus, pois ele compartilha com Deus a promessa que lhe foi feita para compartilhar contigo. 2. Ele ainda compartilha para ti. Tudo o que promete coisas diferentes, grandes ou pequenas, muito ou pouco valorizadas, ele substituirá com a única promessa que lhe foi dada para ser colocada sobre o altar ao teu Pai e ao seu Filho. Nenhum altar a Deus se mantém sem o seu Filho, e nada que seja trazido para esse altar que não seja igualmente digno de ambos, deixará de ser substituído por dádivas totalmente aceitáveis para o Pai e para o Filho. Podes oferecer culpa a Deus? Não podes, então, oferecê-la ao seu filho. Não podes, então, oferecê-la ao seu filho, pois eles não estão à parte, e as dádivas a um são oferecidas ao outro. Tu não conheces a Deus, porque não tens conhecimento disso. E, no entanto, de fato conheces a Deus e isso também. Tudo isso está a salvo dentro de ti, onde o Espírito Santo brilha. Ele não brilha onde há divisão, mas no local do encontro onde Deus, unido ao seu Filho, fala ao seu Filho através dele. A comunicação entre o que não pode ser dividido não pode cessar. O local do encontro santo do Pai e do Filho, que são inseparáveis, está no Espírito Santo e em ti. Toda interferência na comunicação com o Filho, que é a vontade do próprio Deus, é impossível aqui. O amor sem interrupção e sem falha flui constantemente entre o Pai e o Filho, assim como ambos querem que seja, e assim é. 3. Não permitas que a tua mente vague por corredores escuros, afastados do centro da luz. Tu e o teu irmão podeis escolher conduzir-vos de forma a vos perderdes, mas só o guia indicado para vós pode trazer-vos à união. Ele, com certeza, te conduzirá aonde Deus e seu Filho esperam pelo teu reconhecimento. Eles estão unidos para dar-te a dádiva da unicidade, diante da qual toda separação some. Une-te ao que és. Não podes unir-te com nada, exceto a realidade. A glória de Deus e a de seu Filho te pertencem na verdade. Não há nada que se oponha a elas, e não podes conceder a ti mesmo nenhuma outra coisa. 4. Não há substituto para a verdade, e a verdade
fará com que isso fique claro para ti à medida que fores trazido ao lugar onde tens que te encontrar com a verdade. E para lá terás que ser conduzido através de uma gentil compreensão que não pode levar-te a nenhum outro lugar. Onde Deus está, lá tu estás. Tal é a verdade. Nada pode mudar o conhecimento dado a ti por Deus em desconhecimento. Tudo que Deus criou conhece o próprio Criador, pois é assim que a criação é realizada pelo Criador e por suas criações. No local santo do encontro estão unidos o Pai e as suas criações, e as criações do seu Filho com eles. Há um elo que os une a todos, mantendo-os na unicidade a partir da qual a criação acontece. 5. O elo através do qual o Pai se une àqueles a quem ele dá o poder de criar não pode nunca ser rompido. O próprio céu é a união com toda a criação e com o seu único Criador. E o céu permanece sendo a vontade de Deus para ti. Não deposites outras dádivas senão essa sobre os teus altares, pois nada pode coexistir com ela. Aqui, as tuas pequenas oferendas são reunidas à dádiva de Deus, e somente o que é digno do Pai será aceito pelo Filho, a quem se destina. Aqueles a quem Deus se dá e lhe é dado. As tuas pequenas dádivas desaparecerão no altar onde ele depositou a sua própria. Subtítulo 9. O reflexo da santidade. 1. A expiação não te torna santo. Tu foste criado santo. Ela simplesmente traz a não santidade à santidade, ou seja, o que fizeste ao que és. Trazer a ilusão à verdade, ou o ego a Deus, é a única função do Espírito Santo. Não mantenhas o que fizeste longe do teu Pai, pois esconder isso tem te custado o conhecimento dele e de ti mesmo. O conhecimento é seguro, mas onde está a tua segurança? Vou repetir aqui. O conhecimento é seguro, mas onde está a tua segurança a parte dele? A feitura do tempo para tomar o lugar da intemporalidade está na decisão de ser como não és. Assim, a verdade tornou-se passado e o presente foi dedicado à ilusão. E o passado também foi mudado e interposto entre o que sempre foi e o agora. O passado que lembras nunca existiu e representa apenas a negação do que sempre existiu. 2. Trazer o ego a Deus não é senão trazer o erro à verdade, onde ele aparece corrigido, pois é o oposto do que encontra. É desfeito porque a contradição não pode mais se manter. Por quanto tempo pode a contradição se manter quando a natureza impossível é claramente revelada? O que desaparece na luz não é atacado. Meramente desaparece porque não é verdadeiro. Realidades diferentes não têm significado, pois a realidade tem que ser uma só. Ela não pode mudar com o tempo, o humor ou o acaso. A sua imutabilidade é o que faz com que ela seja real. Isso não pode ser desfeito. O desfazer é para a irrealidade, e isso a realidade fará para ti. 3. Meramente por seres o que és, a verdade te libera de tudo o que não és. A expiação é tão gentil que só precisa sussurrar e todo o seu poder correrá para auxiliar-te e apoiar-te. Tu não és frágil com Deus ao teu lado. Entretanto, sem Ele, não és nada. A expiação oferece Deus a ti. A dádiva que recusaste
é mantida por Ele em ti. O Espírito Santo a mantém lá para ti. Deus não deixou o seu altar, embora os seus adoradores tenham colocado outros deuses sobre ele. O templo ainda é santo, pois a presença que nele habita é a santidade. 4. No templo, a santidade aguarda em quietude o retorno daqueles que a amam. A presença tem o conhecimento de que eles vão retornar para a pureza e para a graça. A amabilidade de Deus gentilmente os fará entrar e cobrirá todo o seu sentimento de dor e perda com a garantia imortal do amor do seu Pai. Lá, o medo da morte será substituído pela alegria da vida, pois Deus é vida e eles habitam na vida. A vida é tão santa quanto a santidade pela qual foi criada. A presença da santidade vive em tudo o que vive, pois a santidade criou a vida e não deixa aquilo que criou santo como ela própria. 5. Nesse mundo, tu podes vir a ser um espelho sem mancha, na qual a santidade do teu Criador se irradia a partir de ti para tudo à tua volta. Podes refletir o céu aqui. No entanto, é preciso que nenhum reflexo das imagens de outros deuses turve o espelho que manteria em si o reflexo de Deus. A terra pode refletir o céu ou o inferno, Deus ou o ego. Tu só tens que deixar o espelho limpo, isento de todas as imagens de escuridão que escondeste e atraíste para ele. Deus brilhará nele por si mesmo. Só o claro reflexo de Deus pode ser percebido nele. Os reflexos são vistos na luz. Na escuridão são obscuros e seu significado pode parecer estar apenas em interpretações variáveis ao invés de em si mesmos. O reflexo de Deus não necessita de interpretação. Ele é claro. Só precisas limpar o espelho e a mensagem que se irradia daquilo que o espelho apresenta para que todos vejam. Ninguém deixará de compreender. Essa é a mensagem que o Espírito Santo mantém no espelho que está em cada um. Cada um reconhece porque a necessidade que tem dela lhe foi ensinada, mas não sabe aonde olhar para achá-la. Portanto, deixa que ele a veja e a compartilhe contigo. 7. Se pudesses reconhecer, mesmo que fosse apenas por um instante, o poder de cura que o reflexo de Deus, brilhando em ti, pode trazer a todo o mundo, não poderias esperar para fazer com que o espelho da tua mente ficasse limpo para receber a imagem da santidade que cura o mundo. A imagem da santidade que brilha na tua mente não é obscura e não vai mudar. Seu significado para aqueles que olham para ela não é obscuro, pois todos a percebem como a mesma. Todos trazem os seus problemas diferentes para a luz curativa, e todos os problemas lá acham apenas a cura. 8. A resposta da santidade a qualquer tipo de erro é sempre a mesma. Não há nenhuma contradição naquilo que a santidade invoca. A sua única resposta é a cura, sem consideração do que lhe é trazido. Aqueles que aprenderam a oferecer apenas a cura, devido ao reflexo da santidade neles, estão afinal prontos para o céu. Lá, a santidade não é um reflexo, mas, ao invés disso, a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem e as suas criações, enquanto parte dele, o mantém em si na verdade. Elas não apenas refletem a verdade, são a verdade.